Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão ver isso. Mas tudo bem com vocês, meus amigos? Como que vocês estão nesse momento de quarentena, nesse momento difícil que estamos vivendo, né? Estamos vivendo um momento histórico e único, tá? Então, fiquem em casa, por favor, não saiam de casa, não levem o coronavírus para os seus vovôs, para os seus avós, para os seus tios, papais e mamães, para vocês mesmos. Lavem as suas mãozinhas e, principalmente, utilizem álcool em gel. Na verdade, eu tenho principalmente, os três são muito importantes igualmente. E, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da última aula que rolou. Essa aqui é a outra aula que a gente vai ter, que a gente vai dar hoje, tá? E pra gente compreender a aula de hoje, chamada de tempo e espaço, a gente vai precisar de alguns conceitos, definições e ideias que nós tivemos na última aula, tá? Conceito de meridiano, paralelo, as linhas que dividem a Terra, tá? Vão ser muito importantes para a gente compreender o tempo e o espaço. Mas, Chico, por que é tempo e espaço? Então, Azaf, por que é tempo e espaço? Por quê? A gente vai conseguir agora falar sobre o tempo, como que as horas, os dias, os anos, os minutos, os segundos, eles funcionam na Terra, tá? E por que espaço? Porque estamos no espaço geográfico. Sabia que você ia completar. Vocês, né? E pra gente começar falando desses processos, desses movimentos, a gente vai falar sobre o movimento de rotação. O movimento de rotação é um movimento que a Terra dá em volta de si mesma, tá? Ele dura 24 horas, tá? Para a Terra completar, e é o momento que a Terra vai girando. E também esse movimento de rotação vai definir os dias e as noites, tá? Agora eu vou dar um exemplo para vocês e espero que vocês gostem. Olha só. Aqui é como se fosse a luz do sol, tá? A Terra, ela vai girando sempre durante as 24 horas do dia. Vocês conseguem observar que de um lado está escuro e do outro está mais claro? Como a Terra gira em torno de si mesma, todos os lados vão ser iluminados pelo Sol, mais intensamente ou menos intensamente. Então, nenhum lado do planeta, alguns lados não têm iluminação do Sol, mas a maioria dos lados do planeta vão ter a luz solar, entenderam? É assim que funciona, beleza? Tecnologia, gente. E aí, por que eu expliquei esse movimento de rotação? Porque ele vai definir as horas que a gente vive, tá? Tem como você olhar a hora a partir do sol. Às vezes eu faço isso. E o horário principal de você ver isso é meio-dia. Você olha pela sua sombra. Quando o sol também é meio-dia, o sol está por cima de você, em cima da sua cabeça, e você quase que não tem sombra. Entenderam? A sua sombra, ela praticamente não existe, você não consegue vê-la, porque ele fica acima de você, beleza? Então, o movimento de rotação, ele vai definir as horas dos dias. E tanto que o movimento de rotação, lembra que eu fiz aquele desenho? Por isso que eu fiz esse exemplo, por isso que quando aqui no Brasil é dia, no Japão é noite. Porque quando o sol ilumina aqui, a lua ilumina lá do outro lado, ou melhor, a luz solar não ilumina diretamente o Japão, beleza? E vice-versa. Eu falei que alguns países, alguns lugares não tem iluminação do sol. É pelas extremidades, por causa das extremidades, tá? Mas eu já vou falar disso um pouco mais à frente, tá bom? Gente, agora a gente tem aqui um movimento de translação. O movimento de translação vai ser um processo que vai acontecer vai acontecer durante o ano. E é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Entenderam? Então, isso aqui é a Terra, isso aqui é o Sol, isso aqui é a Terra. A Terra, durante todo o ano, ela vai girando em volta do Sol. Ora mais próximo, ora mais distante. Beleza? E eu já vou explicar isso para vocês. A partir desse movimento de translação, a gente vai conseguir definir as estações do ano. Gente, o movimento de translação demora 365 dias para dar a volta completa, para ser completado, tá? Então a Terra demora 365 dias para dar a sua volta completa em volta do Sol. Por isso que os anos têm 365 dias. Um ano corresponde a um ano do movimento de translação na Terra.
tá? Quando a Terra completa no dia 31 de dezembro, significa que o ciclo se fechou e vai iniciar outro diferente. Beleza, meus amores? Tá? E além disso, é muito importante a gente entender mais uma coisa, mais um conceito. Ano bissexto, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar. O ano bissexto é quando a Terra demora um diazinho a mais. Quando fevereiro, ao invés de ter 28 dias, ele tem 29, tá bom? Então o ano bissexto ocorre de 4 em 4 anos, se não me engano, tá? E ele vai demorar 366 dias para darem a volta completa em volta do Sol. De 4 em 4 anos esse fenômeno irá acontecer. Se não me engano, esse ano foi ano bissexto. Fevereiro teve 29 dias. Agora, esse ano 2020, só em 2024 que acontecerá de novo, tá? Gente, por que é importante a gente falar de movimentos de translação? Todos esses movimentos, ambos os movimentos, eles vão definir muitas coisas, tá? O movimento de translação, o movimento de rotação vai definir as horas dos dias e tudo mais, horário que a Lua vai, horário que a Lua volta, horário que o Sol vai, horário que o Sol volta, o Sol se põe, o Sol não se põe, Lua se põe, Lua não se põe. E o movimento de translação, ele define outras coisas um pouco diferentes, tá? E o que seria? As estações do ano. Professor, então o movimento de translação ele é responsável pelas estações do ano? Exatamente, Soneca, exatamente isso. O movimento de translação ele é responsável pelas estações do ano. Por que, professor? Gente, vocês lembram que eu mostrei a Terra, o Sol e a Terra? A Terra ela vai girando em volta do Sol. Ora mais próximo, lembram que eu falei isso? Ora mais distante. Por quê? Aqui é a Terra. Quando o Sol está mais distante em determinado lugar, ele está mais próximo em outro. Por exemplo, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, perdão, gente, que aqui no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é inverno. Isso ocorre por quê? Porque a parte sul da Terra está passando mais próxima ao Sol, enquanto a parte norte mais distante do Sol. Beleza? Por quê? E isso vai definir. E não só verão e inverno, mas outono e primavera também. Tá bom? Quando no Brasil é verão, que fica no hemisfério sul, nos Estados Unidos, que é no hemisfério norte, é inverno. Quando no Brasil é outono, nos Estados Unidos é primavera. Quando no Brasil é inverno, nos Estados Unidos é verão. E quando no Brasil é primavera, nos Estados Unidos é outono. Tá bom, meus amigos? Isso acontece pela proximidade e pela distância que o Sol vai exercer, que a Terra, no seu movimento de translação, vai exercer durante a sua movimentação ao redor do Sol. Tá bom, meus amores, meus lindos? Tá? E aí, dentro disso, dentro da movimentação da Terra ao redor do Sol, a gente vai ter muitas diferenças e algumas questões, tá? Quando eu falei que em alguns lugares não pega a luz solar, significa que em alguns momentos do ano, por exemplo, na Nova Zelândia, durante o inverno, durante 3 meses do ano, praticamente não tem luz solar, tá? Eles ficam tudo escuros. Não é na Nova Zelândia, é em outro país, mas eles ficam no escuro, no umbreu, tá? E a cidade e os países funcionam normalmente, só que é 24 horas de noite durante 3 meses. E agora sim na Nova Zelândia, no verão faz 24 horas de dia. 24 horas, olha que loucura. As casas são todas com blackout, sabe? Tem no extremo norte, aqui dos Estados Unidos, no Alasca, acontece a mesma coisa. Quando é verão nos Estados Unidos, por quê? O Sol, quando é verão, o Sol pega mais acima. Então, quando é verão nesses países, o Sol, principalmente aqui no Alasca, que fica no extremo norte, ele vai pegar o dia inteiro. 24 horas, o Sol batendo, o Sol pegando, tá bom? Mas, professor, como que eles dormem? Existem vários sistemas. Então, tipo assim, se você chegar lá às 3 da manhã no verão, vai ter um Sol para cada um, tá? Não só para cada um, porque no Alasca é frio, mas vai estar sol, vai estar claro o dia. Isso acontece
por conta do movimento de translação, tá? E aí, nesse momento, quando aqui é sol, no hemisfério sul é inverno, tá? Verão e aqui é inverno, beleza? Então, alguns países daqui, alguns lugares extremo sul, vão ficar totalmente noite. Tem um filme que esqueci o nome, mas é um filme que retrata bem isso. São pessoas que ficam, moram, acho que na Nova Zelândia, em alguns estados da Nova Zelândia, e lá fica à noite por 3 meses. E eles têm vários problemas e tal, é muito estranho. E é uma parada interessante você analisar, nos lugares que fica sol o dia inteiro, as pessoas têm muito problema de insônia, porque não conseguem dormir com a luz do sol e tudo mais, enfim. A gente precisa de 2 fenômenos importantes, o equinócio e o solstício. O equinócio vai acontecer sempre na primavera e no outono, tá? No começo do outono e no começo da primavera. Esses fenômenos vão acontecer. E no que consistem esses fenômenos, professor? Então, é o dia do ano que tanto o dia quanto a noite vão ter as horas iguais. Então, 12 horas de dia e 12 horas de noite. Tá? Isso é equinócio e ocorre sempre no começo do outono e no começo da primavera, tá bem? Então, quando aqui começa o outono, lá nos Estados Unidos a primavera, esse fenômeno vai acontecer, tá bem, bebês? Enfim, gente, outro conceito é o conceito de solstício, tá? O conceito de solstício, o que acontece? É o dia no começo do verão e no começo do inverno, que quando é começo do verão, o dia é o maior dia do ano, o dia que tem são mais horas de claridade de sol, e quando é no inverno são mais horas de noite, beleza? É esse o conceito. Gente, importante falar que no inverno as noites costumam ser um pouco maiores, tá? E no verão os dias são maiores. Não sei se vocês já assistiram Phineas e Ferb, é um programa da Disney, e que eles, num filme deles, tem uma música que eles falam assim: dias maiores, noites menores, o sol brilhando, notavelmente quente, é verão. Essa é a definição de verão. Lembre-se dessa música comigo: dias maiores, noites menores, o sol brilhando, notavelmente quente, é verão. Entenderam? Peguem esse conceito, é muito bom. Esse desenho é muito bom, assistam, é muito legal, tá? Gente, agora nós vamos passar por uma fase que é um pouco mais complicadinha, mais chatinha de se entender, que tem alguns processos que a gente fica complicado. São os fusos horários, tá bem? Os fusos horários. Mas, professor, no que consistiria, o que seriam os fusos horários? Fusos horários, de acordo com os dias e as noites e tudo mais, de acordo com o movimento de rotação, foram criadas as horas do dia. A primeira hora, o marco zero disso, foi Greenwich, em Londres, tá? É o marco zero por vários fatores, principalmente o fator de que na época que foi criado, lá no século XIX, a Inglaterra era pioneira na Revolução Industrial. Então ela estava despontando, ela queria se lançar como potência. E se o mundo segue um horário, que seja o horário dessa superpotência, tá bem? Então uma das razões era por isso. E também, lembra que eu falei que o meridiano de Greenwich começava a partir da Inglaterra? É exatamente por isso, tá? Por isso que o nome é meridiano de Greenwich. E começa tudo no Big Bang. Lá é o marco zero da hora, tá bem? Então, vamos lá. Tá? Eu sou Greenwich. Então, vamos lá. A gente está olhando a Terra assim. Tá? Cadê? Europa, Europa. A gente está olhando a Terra assim, de frente, tá? Então, para a direita, você sempre vai adicionar 1 hora a mais, e para a esquerda, 1 hora a menos, tá? Então, meus amores, a gente vai fazer sempre um cálculo bem simples de menos e mais, tá? Fuso horário vai acontecer a partir dessa relação, tá bem? Então, de novo, direita mais, esquerda menos, tá? Mais 1 hora, menos 1 hora. Então, quanto mais linhas vai ultrapassando, aumenta-se 1 hora, tá?
Então, ó, aqui no livro de vocês, se vocês pegarem na página 32, vai ter o mapa mundi com várias horas e o marco zero sendo o meridiano de Greenwich de roxo. Então, quanto mais a oeste do meridiano de Greenwich, menos horas, quanto mais a leste do meridiano de Greenwich, mais horas. Tudo bem? Conseguiram entender? Então, ó, olhem aqui de novo. É a página 32, tá, gente? Dêem uma olhadinha lá no livro de vocês quando vocês estiverem assistindo essa aula, tá? Mas, professor, esses fusos horários atingem o Brasil, não atingem? Mas é óbvio, Renatinha, é óbvio que eles atingem. Porque o Brasil está no mundo, e se o mundo segue um horário, o Brasil também vai acabar seguindo, tá? O Brasil vai acabar seguindo também. Então, esses fusos horários, o fuso horário no Brasil, o Brasil possui 5 fusos horários. 4 fusos horários, tá? Por quê? O Brasil é um país continental, tá? De dimensões continentais. Então, ele é muito grande. Então, 4 meridianos passam por ele. A hora principal que se baseia o Brasil é no Distrito Federal, tá? Em Brasília, que é a capital executiva do país, tá bem? Então, lá começa tudo. Mas, professor, se tem 4 fusos horários, qual o horário, o fuso de Brasília, ele vai pegar? Ele vai pegar a região sul, sudeste e centro-oeste, tá bom? Então, essas 3 regiões vão ser influenciadas, tá? Pelo Distrito Federal. Então, quando lá em Brasília, que é o Distrito Federal, são 8 horas da noite, aqui também vão ser 8 horas da noite, beleza? Mas, professor, você falou 3 regiões, faltam 2. Muito bem, o Pilar, tá? Muito bem, muito boa pergunta, adorei. Então, como que funciona isso? Na região nordeste do país, parte dessa região, a maior parte dessa região, ela vai funcionar com 1 hora a mais do que Brasília. Então, se aqui no Rio de Janeiro, que segue o horário de Brasília, são 8 horas da noite, lá em Recife, que fica em Pernambuco, na região nordeste, vai ser 9 horas da noite. Beleza? Beleza. Gente, mas ainda falta mais uma, professor. Muito bem. Então, vamos para mais uma, que é a região norte. A região norte, vocês lembram que eu falei para vocês? Para a direita soma, para a esquerda diminui. Funciona da mesma forma. O Distrito Federal é o ponto principal. Se o estado está à esquerda do Distrito Federal, são horas a menos, dependendo de quantas distâncias está. Depende à direita, 1 hora a mais. Então, meus amores, como que vai ser? Lá na região norte, em Manaus, na Amazônia, é 1 hora a menos, tá bom? Então, se aqui no Rio de Janeiro, que segue o horário de Brasília, que é o horário principal, são 8 horas da noite, lá em Manaus, que é na Amazônia, na região norte, vai ser 7 horas da noite. Tudo bem para vocês? Beleza? Espero que tenham entendido, tá? E a gente tem mais um, só que ele é muito pequeno e quase não é muito falado, que fica num pedacinho só do Brasil, que é parte do Acre, em algumas cidades do Acre, que são 2 horas a menos do que o horário de Brasília, tá? Enfim, vocês entenderam os fusos horários brasileiros e agora nós vamos para o horário de verão. Você lembra que teve aquela discussão de que o presidente teria acabado com o horário de verão e que era bom o horário de verão, não era para economia, não sei o que, não sei o que. Afinal de contas, o que é horário de verão, professor? Muito bem, Davi. Muito boa pergunta, muito boa. O que a gente vai falar agora? O horário de verão, lembra que eu falei para vocês do verão? Dias maiores, noites menores, sol brilhando, notavelmente quente, é verão. Gostei que vocês completaram. Então, no verão, você aumenta 1 hora a mais do dia no horário oficial, tá? O Brasil segue essa norma desde 1985, tá? Que o Brasil vai seguir isso. Isso serve para que os dias se estendam mais
logo o comércio consiga lucrar mais, porque está mais claro, vão ser mais tempos de claridade. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando é horário de verão, geralmente o sol, quando é dia de sol mesmo, aquele sol de 40 graus, 45 graus, você vai pra praia de Caraí, vai caminhar na praia de Caraí, você fica assando de que nem um frango. Então, esse sol, geralmente, o horário de verão, ele se põe só depois das 8 horas. Vocês já perceberam, já foram pra praia? O horário de verão tem um período, quando tinha, né? Saudades. Mas, hashtag saudades horários de verão. Quando tinha, o sol se punha muito tarde. Eu já fui pra praia, já saí de praia assim, já cheguei na praia 5 horas da tarde, saí 8 e meia da noite. E tava sol ainda, sabe? Então, o horário de verão funciona para isso também. Não só para diversão, mas também para o comércio. Mas como que funciona, professor? Quando tem horário de verão, todos os estados do Brasil seguem esse horário de verão? Gostei da pergunta, Miguel. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Vamos lá. Quando é horário de verão, só os países, os estados que seguem o horário oficial de Brasília, as regiões que seguem, que é Sudeste, Centro-Oeste e Sul, elas vão seguir o horário de verão. Então, nesse caso, o horário do Brasil aumentava 1 hora e ficava igual ao da região Nordeste. Por que o da região Nordeste não alterava? O da região Norte também não altera? Porque fica muito próximo à linha do Equador. Então lá o sol já é muito mais intenso. Entenderam? Porque é próximo da linha do Equador. O sol bate diretamente na linha do Equador em todos os momentos do ano. Tá? Perdão, gente. Então, nesse caso, o horário de verão... e aí, quando é na região norte, o horário de verão vai ter uma diferença do horário de Brasil. O horário de Brasília vai ter uma diferença para o horário da Amazônia de 2 horas. Ou seja, Manaus, quando aqui no horário de verão for 8 horas, no Nordeste vai ser 8 horas também, e em Manaus vai ser 6 da tarde. Entenderam, meus amores? Espero que sim. Espero que tenham gostado da aula, tá? Fiz com muito carinho, estou com muita saudade de vocês, de falar com vocês, brincar com vocês, dar aula para vocês. E é isso. Não esqueçam de escrever presente, tá? Aí embaixo. E lavem as mãos, usem álcool em gel, tudo que eu já falei no começo da aula. Um enorme beijo pra vocês. Saudades.